Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Foleto, eu sou maquiadora e hoje eu trouxe para vocês um vídeo que me pediram indicando pincéis. Não vai ser um kit muito grande, é o necessário mesmo para sua automaquiagem ou para você que está começando a atender outras pessoas, né, como maquiadora. É um kit bem preciso, com pincéis que com certeza você vai usar e não vai ficar sobrando na sua penteadeira. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas é não comprar aqueles kits prontos, porque normalmente vem pincel repetido ou vem aquele pincel que você nunca vai usar para nada. Sai muito mais em conta você comprar pincéis unitários que você vai ter certeza que você vai usar e também saber para que você vai usar, que é muito importante. Vou começar pelo pincel de pele e um pincel que eu descobri recentemente, eu tô assim apaixonada, virou meu favorito, é esse de base da Esfumato, ó, ele é um kabuki grandão assim, ó, eu acabei de usar ele, por isso que ele tá sujinho. E a referência dele é o S135. Esfumato é uma marca bem legal porque ela é uma marca profissional, só que com um preço mais acessível. Para corretivo eu gosto muito desse aqui da Macrylan. É o M106, ele é bem preciso, dá pra fazer também um acabamento aqui na pálpebra da sobrancelha com corretivo, recorte da sobrancelha, você consegue aplicar o corretivo aqui embaixo. Eu gosto de aplicar o corretivo com ele e dar o acabamento com a esponjinha, ele não vai dar o acabamento, ele só vai aplicar, mas é o pincel que eu uso pra aplicar o corretivo. Pincel pra pó, eu gosto muito desse aqui da Real Techniques, ele é um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena. Os pincéis de pele da Real Techniques são maravilhosos, eu tenho esse aqui faz anos e não soltou nenhuma cerda e é super macio. E uma marca baratinha é esse aqui da Dylos, ele até tinha outra ponta, mas essa ponta aqui já caiu de tanto que eu uso, mas ele também é um pincel super macio. Para contorno, eu vou indicar esse da Pausa para Feminices, não achei número aqui de referência, só diz pincel contorno cerda natural. Esse aqui, ó, do cabinho azul. O pincel de blush também é da Pausa para Feminices. Um único kit que eu indico pra comprar é da Pausa para Feminices, porque eu particularmente uso todos os pincéis. Eu não acho que não tem nenhum pincel desnecessário, assim. Faz tempo que tem esse kit, eu nem sei como é que tá, se ainda vendem. Enfim, mas eu indico muito os pincéis da marca. O único problema é que o pincel de bases desse kit da Pausa para Feminices já foi. Ele soltou cerda, ficou bem ruim. Mas no geral é um ótimo kit. Durou bem também o pincel de base deles. Esse pincel é um plus, é o Duo Fiber. Assim, não é um pincel da sua vida, você não vai precisar dele em toda a maquiagem. Eu gosto muito dele pra dar uma polida na pele ou pra tirar excesso de pó aqui debaixo dos olhos. Também da Pausa para Feminices, pincel rosto pequeno Duo Fiber. Ele é muito bom. Agora indo para a parte dos olhos, esse pincel A14 da Macrylan, que vem com essa ponta chanfrada e essa escovinha, é muito prático, bem baratinho e eu adoro esse pincel um pouquinho mais largo assim do que o comum. Ó, peguei esse pincel chanfrado da Pausa para Feminices para comparar eles, ó. O da Macrylan, ele é mais largo, tá vendo? Eu prefiro. Agora eu vou dar uma super dica pra vocês de como saber se o pincel de esfumar é realmente bom. Eu trouxe aqui 4 pincéis de esfumar que eu gosto muito. Eu indico você ter pelo menos 2, um maior e um menor. Por quê? Com o maior você vai esfumar a sombra, digamos, marrom clara, você vai fazer aquele fundo, aplicar num espaço maior. E com um pincel menor, você pode aplicar uma sombra um pouco mais escura. Tem como fazer com o mesmo pincel? Tem, mas você precisa ter bastante cuidado. Se eu aplico a sombra mais clara e a sombra mais escura que o pincel desse tamanho, a probabilidade da sombra mais escura cobrir a sombra mais clara é muito grande, porque o pincel é de um tamanho muito grande. Como eu disse pra vocês, tem como fazer com um pincel só, mas tem que ter mais cuidado. Se você não tem muita prática, eu recomendo você comprar pelo menos 2 pincéis de esfumar. Então, olha só, esse pincel da Macrylan tá escrito pincel para esfumar. Só que olha como a cerda é bem concentrada. Ó, ela é uma cerda bem durinha. Já esse que eu gosto muito, que é o 136 da Dye Makeup, eu acho que ele é um dos meus favoritos de esfumar. Olha a diferença da cerda. Essa cerda aqui, ela é muito mais compacta, digamos assim, e essa aqui é mais espalhadinha.
Como que você vai saber se o pincel é bom? Você vai apertar e a cerda vai abrir, ó, porque ela é uma cerda macia. Esse aqui, ó, o pincel vai inteiro, tá vendo? Ó, quando eu aperto aqui em cima, o pincel vai inteiro para um lado, ela não abre igual esse daqui, ó, porque é muito durinho. Tem que tomar um pouco de cuidado com essas definições que as marcas dão ao pincel, porque nem sempre ele vai cumprir o que promete. Esse pincel aqui eu não uso para esfumar, eu só uso para aplicar a sombra quando eu quero ela mais concentrada. Tá, Juliana, mas então qual que é o pincel que você indica? Vou indicar aqui 4. Esse primeiro aqui é o maior, 0135 da Dye Makeup. Ele é bem grandão, bem bom para aplicar sombras mais claras, assim, esfumando no olho todo. Esse é o 025 da Dye Makeup. Ele é um pouco menor do que o anterior. Ó a diferença deles. Acho que dá pra ver, né? Que esse aqui é maior e esse aqui é um pouco menor. Aí o 136 da Dye Makeup, que eu falei pra vocês que é um dos meus preferidos. E esse aqui como opção de pincel menor é da Esfumato S08. O próximo é para quem gosta daquele esfumadinho ou rente aos cílios ou um esfumadinho preto bem no cantinho do olho, é um pincel mais preciso. Tem que tomar cuidado para trabalhar com ele, porque por ele ser mais preciso, ele não é tão molenguinho assim, ele pode concentrar mais do que esfumar, que é o 0132 WS da Dye Makeup. Olha assim. Quando você quer um esfumado bem minucioso, tipo só para tirar a marcação ali do preto ou só tirar uma marcação mínima, ele é muito bom. Pincel de sombra esse aqui da Macrylan, ele é um pouquinho maior. Esse é o B905 e olha só, gente, a descrição dele tá escrito pincel para sombra e esfumar. Quando na vida que você vai esfumar uma sombra com esse pincel? Mas tudo bem, né? Para aplicar a sombra, ele é ótimo. Aplicar sombra na pálpebra inteira ou rente à sobrancelha, no cantinho aqui. E tem esse aqui da Maria Margarida, que é um pincel para aplicar a sombra. Tá escrito pincel sombra cerda natural. E é do kit azul também. Pincel de precisão para aplicar aqui rente aos cílios ou rente aos cílios de cima. Eu gosto desses dois da Macrylan, são meus favoritos. Eles têm, gente, a mesma numeração, a mesma descrição. Os dois tá escrito pincel de precisão. Eles têm a mesma descrição, mas eu acho eles diferentes. Eu acho o do cabo branco um pouco maior do que o do cabo preto. Então, o do cabo preto eu gosto de usar bem rente aos cílios quando eu quero usar uma sombra bem escura. E o do cabo branco eu gosto de usar esfumando ali essa sombra mais escura rente aos cílios. Pincel de delineador eu trouxe dois. Esse aqui da Dye Makeup, que ele é bem fininho, é o 0181. E eu trouxe um da Esfumato, que é o S123. Ele não é tão fininho, mas quando o pincel não é muito fininho, gente, eu dou uma cortadinha ali e fica tudo ótimo. Ele é muito bom, esse pincel, eu gosto bastante. Olha só a dica, esse pincel de lábio é de um kit de unha. Ó, deixa eu ver. Tá vendo? É de unha. E eu aplico batom com ele. E esse último que eu vou indicar é um plus. Como vocês perceberam, eu amo ter variedade de pincel de esfumar, maior, menor, médio, porque eu uso ele para muitas funções. Pincel de esfumar, eu uso para esfumar sombra, obviamente. Eu uso para aplicar o pó concentrado aqui na olheira. Eu uso para iluminador. Então, assim, são várias funções que eu uso. Então, eu tenho bastante tipo de pincel de esfumar. Esse aqui do kitzinho da Maria Margarida, ele já não tem mais referência, mas provavelmente a referência dele é pincel para esfumar. E eu uso ele para aplicar o iluminador aqui, ó. Eu não gosto de pincel muito espaçado, assim, muito largo, para não aplicar iluminador em regiões que não tem necessidade. Então eu gosto de aplicar ele mais concentradinho aqui mesmo. Bom, gente, esse é um kit, como eu disse para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão usar todos os pincéis, não é um kit assim mirabolante, nem com pincel em excesso que vai ficar ali na sua bancada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas. Qualquer dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários. Dá um like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!